Boa noite, boa noite. Vida sem dor. Vida sem dor. É o assunto de hoje aqui no Instagram. E hoje eu vou receber ele, um grande amigo. Olha, o cara fala inglês muito bem, um grande professor, um grande profissional, pai da Isabelle, se não me engano. Acho que sim, pai da Isabelle, marido da Andréia, que foi minha aluna de francês. Ele se chama Rodrigo Bernardes, que vai entrar daqui a pouco. Gente, você que tem alguma dor, pode sentar aqui na tela, porque o cara é muito bom. É fera no assunto, ele vai nos trazer muitos conteúdos que realmente vão agregar muito ao nosso conhecimento. Ele é o principal chefe, claro, do Instituto Rodrigo Bernardes, porque é o nome dele. Ele se chama Rodrigo Bernardes, que eu vou enviar o convite agora para ele entrar entrevistando hoje com meu grande amigo Rodrigo Bernardes. Fala até japonês, minha gente, é isso mesmo. Você que está assistindo a live, você que vai ver a live depois, então, imperdível. Pode encher ele de corações, você pode clicar no aviãozinho para convidar toda a família, todos os amigos, todo mundo que você conhece, porque agora vai parar tudo para assistir o nosso grande amigo Rodrigo Bernardes, que eu vou convidar exatamente para que ele possa entrar aqui na nossa live. Certo? Cadê o Rodrigo? Salut! Salut, bonsoir, mon ami. Bonsoir, tudo bem? How are you, my friend? Très bien, très bien. Eu vou me limitar hoje somente ao português mesmo. Não vai para o inglês, não, porque se me quebra no meio. Como que você está? Estou bem, estou bem, muito bem. Que bom te receber aqui, meu amigo. É um prazer estar aqui com você. Novamente, muito feliz pelo seu convite. Ainda mais para falar de uma coisa que eu gosto muito, né, e faz parte do meu dia a dia. Exato. Divulguei tanto para todo mundo. Falei, você que sofre de artrite, artrose, osteoartrose, dor na coluna, dor lombar, dor na nuca, dor na mão, onde tem dor, você pode vir, porque o cara, ele não recomenda medicação, ele trabalha com você, ele te auxilia a reduzir tudo que você sente. Então, você está aqui hoje, você que está assistindo a live, você que vai assistir depois no YouTube, ou você que vai começar a seguir o Rodrigo depois da live, que pode ficar aí. Depois você começa a seguir, tá? Pode começar a acompanhar. Se tiver qualquer dúvida, pode pedir para todos os tios, as tias, todas as pessoas que gostarão de ouvir. Gente, tem gente que paga para assistir uma live como essa, mas a gente trouxe o Rodrigo aqui para poder esclarecer as suas dúvidas, explicar como que é feito o tratamento. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele também. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que ele se apresentasse. Meu amigo, se apresente um pouco, fale um pouco de você, quem é você. Eu te conheço, mas os outros não, quem está assistindo, quem vai assistir depois. Se puder, por gentileza, se apresentar. Ok, eu sou Rodrigo, amigo do Sérgio, marido da Andréia, pai da Isabela e do Daniel. Sou fisioterapeuta. Conheci o meu amigo Sérgio quando já estava praticamente graduado já, né? Na graduação, ele trabalhava como professor de francês e eu de inglês ali na mesma escola. Foi ele nosso primeiro contato. Eu sou natural lá de Mogi Guaçu, da grande capital da qual Campinas faz parte. Conheci a minha esposa em 2004 e nos casamos e atualmente moramos em Vinhedo. Eu tenho meu espaço então em Campinas, ali perto do Balão um pouco para baixo do Balão do Castelo. E aí já estou indo aí para uns 12 anos de experiência aí trabalhando com prevenção e tratamento de dor. Como fisioterapeuta. E acho que é isso, né? Dentro que você falou que queria conversar, acho que... Meu, acho que você não terminou a apresentação. Você morou no Japão, o cara é ok. mestre. Ok, tá O bom. cara é mestre, eu conheço, mas a galera precisa te conhecer também um pouquinho. Vamos lá. Ok. Então, antes da minha graduação, eu fui ao Japão por influência de um tio que era meu segundo pai, que já faleceu, meu tio japonês, casado com a irmã da minha mãe, 4 filhos, meus primos, que era minha segunda casa. Então, sempre de pequeno, eu convivia na casa deles e via o lado da família deles. Então, sempre tive essa vontade de ir para lá.
E aí, resumindo, em 98 fui, fiquei lá 5 anos e meio, e quando eu voltei, então aí reativei, né, minha esposa, aí conheci minha esposa, logo já começamos a namorar, e ela, já falei para ela que tinha o sonho da faculdade, fazer físio, e ela já, né, minha principal aí motivadora, já me empurrando, então vamos fazer. Então fiz a minha graduação, né, aqui em Campinas mesmo, ali na Anhanguera Educacional. Depois fiz a minha primeira especialização em ortopedia e traumatologia na Unicamp, né, que foi um curso muito gostoso de fazer, assistir cirurgia, Eu reunião com lembro. médico. Acho que foi na época que a gente se conheceu, eu lembro. Acho que foi em Foi, 2008 ali, porque eu quando dava a aula gente à se conheceu. noite, né? Dava aula à noite de sábado Exatamente. e de segunda a sexta, das 8 às 5, lá no HC da Unicamp, intensivão, né? Na enfermaria de ortopedia, depois na clínica de físio. Muitos colegas que eu fiz lá, né? Ótimos professores. Foi um tempo, assim, muito rico para amadurecer um pouco mais, né? A gente sai da faculdade muito cru, né? E, então, lá foi um tempo muito bom. E aí, na época, é curioso, esse detalhe você não sabe, eu tinha falado para minha esposa, olha, eu não vou atender ninguém até eu terminar aqui essa minha pós Unicamp, porque demandava muito, né? Apesar de eu gostar bastante. Mas na época uma amiga médica estava lá sem conseguir levantar da mesa, com dor na coluna, e era uma amiga pessoal que era até minha aluna de inglês. E ela falou, chegou na minha esposa, ele tem que me atender, eu tô muito mal. E aí minha esposa, que ótimo. Foi minha primeira cliente até hoje, né? A querida Danielce, uma super amiga, eu considero ela minha madrinha, né, de mestrado também, me ajudou muito, né? Então depois, Sérgio, assim que eu terminei estava ainda terminando a Unicamp, eu fiz meu primeiro curso de Pilates no Instituto de Londres, que um dos módulos dele, eles dão curso só para fisioterapeutas, porque é focado na parte clínica, né? Eles viram que muitas pessoas tinham lesão fazendo o Pilates tradicional, né? Talvez não tinham um preparo adequado, já começava com um exercício assim de alta intensidade. A casa sempre começa pelo alicerce, né? Então eu sempre falo o seguinte: se começar pelo telhado, a sua fundação vai ceder. Então, nessa época, fiz esse primeiro curso, né? E aí já comecei também a estudar um pouco da vida do Joseph Pilates, da metodologia, inclusive como que ele chegou nisso, quais foram qual era o contexto histórico que ele viveu na sua adolescência também para compor o trabalho dele, que é maravilhoso, né? Que muita gente acha que é só, né, contra o abdômen, pendura, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não sabe, na essência, o que é o método Pilates, apesar do número de estudos que a gente tem aí, né? Então, e aí, desde o início, quando teve o primeiro Congresso Brasileiro de Pilates, eu fui convidado para dar uma aula e já para traduzir hoje uma amiga, que é a Samantha, uma físio lá da Califórnia. Fiquei com ela 3 dias. Depois, nas outras edições também, o pessoal me convidou para estar ali traduzindo e foi muito bom, um aprendizado onde eu estava ali, tive a oportunidade de estar ali com, assim, as referências, né, internacionais que vinham para o Congresso Brasileiro. E nesse Que tempo todo legal. eu continuo Gente, atendendo. para quem não sabe, o Rodrigo é um cara muito bom de inglês. As minhas músicas que eu escrevo em português, o camarada aqui traduz as minhas músicas em inglês, tá, gente? Tem que falar isso assim para Nossa, é uma todo grande mundo. honra. Eu, minha esposa e minha filha, tá? Vou dar um crédito para elas também. Ah, que Aqui é legal. trabalho Então, em as minhas. família. Que show de bola. Vamos lá, Rodrigo, vamos lá, vamos lá. E foi meu professor de inglês também, viu, gente? Isso. É. E aí, Sérgio, então daí eu continuei atendendo né, até um pouquinho antes disso eu fiz uma, uma especialização em fisioterapia manipulativa ortopédica de um instituto da Austrália. Eram dois professores, referências com 40 anos de experiência clínica, dando curso no mundo todo, né? A Austrália, para quem não sabe, é referência em fisioterapia manipulativa e pesquisa. Onde tem assim, muitas técnicas de terapia manual, né, que é o nome mais popular. E depois, continuei, né, trabalhando. Eu já tinha essa ideia de querer, assim, trabalhar de uma maneira multidisciplinar. Já consegui entender essa ideia por influência de alguns professores desde o início. E então eu comecei a trabalhar e aí em 2010, por exemplo, eu trabalhei ali com a equipe do Rafael na Val Pilates. Ele me contratou ali para fazer o material científico, né, do curso, as apostilas.
E aí, no início, bem no início, assim, eu dava treinamento ali para os instrutores de Pilates. E 2010 eu dei curso todo final de semana. Foi uma delícia. Tenho saudades, né? Mas aí nasceu minha filha, então eu falei, olha, agora eu preciso de tempo com a minha família, porque eu trabalhava na semana, fim de semana eu estava fora de Campinas dando curso. E eu vi que eu não estava tendo muito, eu estava perdendo um pouco da minha qualidade de tempo com a minha família, né? Que seria pelo menos o fim de semana. Então, e aí eu parei e tempos em tempos eu continuava estudando e chegava no pessoal, falava, ó, montei um workshop disso, né? Eu sempre, desde o início que eu comecei a trabalhar com Pilates, eu me propus a ler todas as pesquisas que foram publicadas ali, né? Hoje a gente deve estar quase batendo ali 550 para 600, né? Preciso dar uma olhada ali como é que tá. Né? Então uma coisa que eu gostei muito. E aí acho que só para a gente, né, enxugar um pouquinho, Legal. na época eu atendi uma cliente que veio dos Estados Unidos para tratar comigo com Parkinson, né? E eu comecei a estudar muito sobre o Parkinson, né, para poder atendê-la, o que eu poderia ajudar com o movimento. E, coincidentemente, a PUC abriu aí, né, a pós-graduação em Ciências da Saúde, né? E tinha ali uma linha de pesquisa que me interessava, porque justamente tinha algo que eu poderia... eu sempre tive essa ideia. Quando eu puder fazer um mestrado, eu quero fazer algo que depois eu continue usando isso na minha prática, né? Não menosprezando qualquer outro assunto. Por exemplo, eu tive um professor excelente, o Alexandre, o mestrado dele foi assim em regeneração óssea, tudo, mas, por exemplo, é uma coisa mais pesquisador. E eu sou clínico, né? Então eu digo que eu sou um pesquisador assim por conta, por estar procurando aí sempre estudar, né? Se manter aí baseado em evidências, né? E mais clínico, né? Sempre gosto de pôr a mão, né? E aí então surgiu essa porta onde a gente foi aquela ótima surpresa de te encontrar lá na PUC, né? Ah, o que tá fazendo aqui? Ah, vim fazer uma inscrição de mestrado. Pô, tô fazendo, né? Foi ótimo. Você também foi lá meu mentor lá, né? Me ajudou bastante. Que isso? Então, você tinha até falado, só vou pincelar aqui, né? Então, há uma pesquisa muito bem feita, né, um estudo randomizado controlado, que foi aplicado nos Estados Unidos com idosos com idade média de 75 anos e tinham chance de queda, baseado em testes clínicos. E foi feito um protocolo de exercícios baseado no método Pilates, né, utilizando exercícios naquele aparelho chamado, o pessoal fala Reformer, né, Reformer, e todos tiveram assim uma melhora significativa. E eu estava usando isso com a minha cliente lá, Parkinson, enfim. Aí, voltando para a PUC, as linhas de pesquisa, fui lá, falei com a coordenadora, né, que ainda era a professora Glória, né, hoje agora é o professor Sérgio, e fui lá sondar, olha, professor, é isso, né, eu gostaria, será que tem isso? Aí falamos também com a professora Grace lá, chefe do ambulatório, né, tem paciente para pesquisa, então aí ingressei no mestrado e, né, concluí agora, antes da pandemia, defendi em fevereiro ali né, obrigado, de 2020, né? E depois disso, atualmente, eu tô aqui, né? Tô aqui no meu espaço atendendo. Eu queria citar a última coisa, antes da sua próxima pergunta, né? Tá dentro de algumas que, para quem não sabe, a gente já combinou, vamos, né? Alguns assuntos assim para a gente só ter um roteirinho, né? Exatamente. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de participar como tradutor, do curso de Medicina Intervencionista da Dor da Clínica Singular aqui em Campinas, ali na Maria Monteiro, né? Dos colegas ali, o Charles e o Fabrício ali. Então, os 2 primeiros cursos, que teve duração de 1 ano, 2 meses, eu estava lá como tradutor. Então, vinham os professores de fora, né, para dar aula. Eu ficava ali, a maioria dos participantes falavam inglês, né, mas estava ali para assessorar. Então, dali eu fui mergulhando no universo da dor, né? Só falando de dor, eles trabalham com bloqueios, né? Então, eles são anestesistas de formação e dão uma formação para médicos de outras áreas, ortopedista, neurologista, neurocirurgião, né? Para trabalho com bloqueio de dor, trabalham lá no ICE, uma equipe bem assim, completa, e também parceria ali com o Instituto São Melo ali, no meu xará, o Rodrigo Vasconcelos, né? Que até na época também, né, pelo nosso contato ali, me convidou para traduzir um curso de subgrupos, que foi o primeiro curso, né, dessa metodologia também, com bastante evidência para tratamento, ali no Instituto São Melo, onde veio o John Childs ali, que era o chefe da pesquisa ali nos Estados Unidos.
Então foi muito legal, né? Foi só portas abrindo, né? Conhecendo pessoas que eu já admirava e, né, esse convite é excelente. E eu fui entendendo, Sérgio, por exemplo, né, que a gente vai falar de dor, que a gente tem aquela ideia antiga que a dor é apenas quando eu machuco alguma coisa, um tecido ósseo, muscular, ligamento, intestino nervoso, nervo, né? Mas hoje a gente sabe que o componente emocional, social, está totalmente acoplado quando a gente fala de dor. E eu vi que lá na Clínica Singular eles tinham psicólogos já que trabalhavam com dor, e eu tinha clientes psicólogos. E comecei a perguntar, você quer trabalhar com dor? Porque eu queria alguém para a gente começar a montar né, trabalhar... Ô, Rodrigo, é essa pergunta que eu queria fazer antes de você entrar, porque você já vai entrar na parte que eu chamei todo mundo para ouvir. Ok. Como que você poderia definir dor? Eu sei que você está entrando para a gente poder entender como que, porque assim, Tá. será que tudo é dor ou tem alguma outra nomenclatura, alguma outra definição? Pode ser chamada algumas outras sensações que nós temos que talvez não se chamariam dor. Aí você começar com a definição e já entrar nessa parte que você estava aí, por favor. Cumprimentando todo mundo que está entrando, estamos recebendo hoje o Rodrigo Bernardes, que é fisioterapeuta, mestre em ciências da saúde, tem várias metodologias de trabalho. Aqui tem uma pessoa que está nos assistindo da Itália, tá bom? Lá da Itália, a Fabiana da Itália. Fabene, boas noites. Não sei que assim se fala, mas é isso aí. Vamos lá. Então, Sérgio, definição de dor, né? Eu diria que a dor é um sofrimento, né? Vamos começar pelo geral para a gente depois ter o técnico, né? Recentemente, o Instituto Internacional de Estudos da Dor, né? Ou associação, né? Instituto Associação, que é a IASP, aqui no Brasil representada pela SBED, que é a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, né? SBED. Eles foram revisar, né, essa definição de dor, certo? Que a gente pode simplificar assim, né? Uma experiência sensorial e emocional desagradável, né? Que vai alterar a qualidade de vida. Então, tudo geralmente começa com uma sensação de desconforto, certo? E depois, a partir do momento que isso fica, né, insistente no seu corpo, essa sensação, né, essa percepção, aí a pessoa, ou quando começa a irritar, nossa, não aguento mais, aí a pessoa começa a chamar de dor. Tá? Então, vale lembrar que a gente fala de dor, a dor, ela de uma maneira simplificada, é considerada um sintoma do nosso corpo. Tá? Eu sempre digo que, de uma maneira simples, a dor ela é um sinal que os pilares da saúde integral do meu corpo não estão bem equilibrados. Aí a gente está falando o quê? Da saúde física, da saúde mental e da saúde social, quando hoje a gente fala, né, do modelo biopsicossocial de dor. Antigamente só tinha essa ideia, que era só a parte biológica, né, biopsicossocial, só a parte machuquei aqui, cortei, por exemplo. Você faz uma cirurgia, você vai ter uma incisão, você vai ter dor, porque cortou uma região onde tem sensores que dizem para o seu cérebro lá, cortou ali. Aí o cérebro aperta o botão da dor até ele reparar. Certo? Aí temos tratamentos, medicação e terapias para ajudar isso. Bom, dito isso, Sérgio, a definição de dor, se você pergunta para 2, 10 pessoas diferentes, todas elas vão dar uma definição diferente, mas sempre ela está, assim, vai envolver daquela coisa que limita, que incomoda, o que causa sofrimento, certo? Aí existem os termos mais populares, né? A dor emocional, aquela dor da saudade, perdi meu avô, né? Tem a dor de cotovelo, quando, por exemplo, o seu amigo entra no mestrado, você não entra, né? Agora é brincadeira. Tem a dor no cotovelo, dor de cotovelo. Né? Quando o seu time perde, por exemplo, hoje a gente vai ganhar do Palmeiras, né? Assim, é uma coisa que eu acho que os corintianos sabem bem, sabe? Definidor. Né? Eu que eu sou um São Paulino aposentado, eu falo assim, eu curti o tricampeonato e aposentei já jubilei. Cuidado que eles vão derrubar a live, tá? Vamos falar de dor. Verdade, né? Com todo carinho aos meus amigos corintianos, mas só pra gente descontrair. Então, a dor é essa experiência, né? Agora, o detalhe que o que é uma coisa que chama atenção é o aumento
né, do que nós chamamos de, né, dor aguda e dor crônica, agora sendo mais específico para trazer uma terminologia mais científica, né? Simplificar a dor aguda e dor crônica. Então, quando, de uma maneira simples, quando você está com uma sensação de dor em alguma região do seu corpo, ou em várias regiões, aí há 3 para 4 meses, você já é classificado como paciente com dor crônica. Isso não quer dizer que você não tenha tratamento, que isso não tenha luz no fim desse túnel. Isso tem que já ficar bem claro aqui no início da nossa fala. Mas a gente vê dados aí, quase aí 30 milhões de pessoas com dor crônica aqui no nosso país, né? Acho que se fala 27 milhões aqui no Brasil. É um número muito alto, né? E aqui no mundo, você vai ver mais de assim, 60 milhões de pessoas no mundo todo, né, com dor. E aí, com o advento da ciência, né, as tecnologias, tem-se um entendimento mais apurado do funcionamento do cérebro, né, que vai gerar uma sensação, uma percepção de dor, tá? Eu só queria terminar mais uma coisinha antes da sua pergunta, acho que para fechar isso. A gente tem 2 coisinhas básicas, né, nos nossos entendimentos primordiais de dor, década de 50, 70, né, as primeiras teorias de por que o corpo dói, o que acontece. Então, a primeira teoria básica, Sérgio, de dor era o seguinte: o nosso cérebro, certo? Ele tem toda a inervação do corpo, o corpo tem vários estímulos, vários sensores que vão enviar os estímulos para o cérebro. Então, quando a gente fala de dor, primeira coisa mais simples para a gente entender, eu tenho esse tipo que é chamado de bottom-up, né? Que, ou seja, é de baixo para cima, ou seja, da periferia para a parte central. Dos membros, dos braços, pernas e pés ou mãos, do tronco todo para o cérebro, que aí, né, da periferia para a parte central, que é o cérebro. Então, eu posso ter algum estímulo em alguma área do meu corpo, por exemplo, eu estou lá no fogão, de repente o fogo está queimando aqui, o meu corpo percebe, eu tenho aquele estímulo, né, de uma dor que está me queimando, ok? E aí, a gente tem, então, esse efeito. É um estímulo em alguma área do corpo que vai levar o estímulo para o cérebro. Quando o cérebro perceber que isso pode ser uma ameaça, tá? Que ele considera uma ameaça, e aí ele vai apertar o botão da dor, você vai ter a sensação de dor. Ok? Então, de uma maneira bem simplificada. E aí nós temos agora, já aí com os avanços, mais entendimento da neurofisiologia da dor, que com vários estudos, e cada dia a gente vai aprendendo mais coisas sobre como o cérebro funciona, como responde. E aí eu tenho, quando que eu falei, aqueles pilares da minha saúde integral, né? Por exemplo, privação de sono, a pessoa não está dormindo o suficiente, né? Ou muito estresse, que muita gente já sabe, ansiedade, agora nessa época de pandemia, certo? O que acontece? Então, pensamentos ali obsessivos, né? Tudo aquilo que atrapalha a minha mente, que não está ali naquele momento mais tranquilo de paz, preocupações do dia a dia que podem gerar isso, preocupações com o filho, perda de emprego, certo? Tudo aquilo que vai gerar preocupação, estresse, ele pode causar o quê? Uma hiperatividade de algumas áreas do cérebro, certo? E aí o cérebro vai apertar o botão de dor, mesmo que você não tenha nada machucado. Às vezes começa, por exemplo, a dor lombar não específica. Que você faz exames de imagem, você faz testes clínicos ali, ortopédicos, certo? E às vezes você com um pouco de prática, você percebe, não parece que aqui não está machucado, inflamado aquela articulação, né? Tem casos que é muito fácil. Aí você mexe ali, a pessoa já percebe. Eu que sou, né, um fisioterapeuta manipulativo, tenho um pouca habilidade, experiência manual, então às vezes vai ver, pô, essa aberta está rígida, provoca a minha dor. Então, Sérgio, a dor, ela pode ser também, né? O meu cérebro pode escolher doer. A gente sempre fala assim, né? O cérebro pode escolher doer por N motivos, né? E aí Rodrigo, tem lesão. Pode falar. Desculpa te interromper. Não. É a segunda vez que eu te interrompo, mas a gente vai voltar em 2 pontos. Temos uma pergunta aqui da Fati. Ela está perguntando: estou tendo dores frequentes no peito. Pode ser ansiedade? Essa é a primeira pergunta. E quando você responder, se você puder também voltar naquele link que você estava fazendo, que você foi convidando suas colegas psicólogas para você montar aquele time. Okay. Se você puder voltar também. Mas eu aproveito para cumprimentar todo mundo que está entrando. Tem uma pessoa assistindo a gente da África do Sul também.
Freddy, comment tu vas? Je pense que je vais aussi vous inviter pour une prochaine fois pour que nous puissions avoir une session de live ici en direct avec moi. D'accord? Merci beaucoup pour votre présence ici avec Now nous. in English, Vamos lá, because meu they amigo. speak English also in the South Africa. No, no, no. Thank you. We can go just in Portuguese. Good. Ok. Ok. Voltando então a essa colega aí, né? Que essa pessoa aí, desculpa, me falhou aqui o nome. Fati. Isso. Fati. Tá. Isso. Essa sensação de dor no peito, a primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte: estou infartando. Tá? Aquela coisa simples. A pessoa sente uma dor irradiada pro braço assim, formigou, tô infartando. E é muito comum isso, e é um sinal de alerta, né? Pode ser isso só uma ansiedade? Sim, ok? Agora é o seguinte, seria legal, seria interessante ela sentar um pouquinho, analisar a vida dela, como é que tá. Eu sempre começo com uma maneira muito simples quando a gente vai avaliar, né, o paciente com dor. Como que tá o seu nível que você percebe de estresse de 0 a 10? Como que tá o seu nível de ansiedade de 0 a 10? Então, assim, para ser assim, bem didático, eu falo assim, olha, se tá acima de 5, o que acontece? Os seus sensores que vão dar percepção de dor ali no seu corpo, eles ficam ultra sensíveis. Então, às vezes, qualquer coisinha, você pode ter uma sensação de dor e não ter uma lesão, não tá tendo um infarto, não ter machucado nada, né? Tá? Tô falando a parte física, né? Agora, quando a gente fala em ansiedade, né? A gente, obviamente, pensa, né? Isso, ela falando aqui vida corrida, né? Vivendo essa vida louca. Então, o nosso corpo, ele tem limites, né? E a gente, nesse mundo globalizado, essa competição, darwinismo social, tem que produzir, né? A gente vai, tem momentos que você fala assim, gente, onde que eu vou parar? Né? Preciso de uns dias, preciso parar, né? Preciso descansar, preciso tirar 2 dias, preciso um dia desligar o celular, não atender, certo? Então, assim, eu tô habituado a atender clientes assim. Inclusive, falar para você aí que fez a pergunta, eu fiz um post ali no meu Instagram, da diferença de quando a pessoa tem a sensação de uma dor de infarto, é bem um gráfico, né? Onde áreas mais comuns, quando a pessoa sente, que a dor pode irradiar para o braço, e o que é mais comum que as pessoas ainda pensam, é dor irradiada por tensão muscular, que pode ser aqui nos músculos da cervical, os músculos da escápula. Toda semana atende cliente aqui, a dor desce para lá, você vai lá, faz uma avaliação. É muito comum ter lá um pouco de tensão aqui. Então dá uma olhadinha lá nesse post, tem uma figurinha ali, né, com umas áreas vermelhas onde indica a região de dor, e aí ao lado também tem a dor clássica músculo-esquelética, dor de tensão muscular que irradia, tá? Que também as pessoas se confundem, tá? Então, novamente, parece que a gente está assim, né, não querendo responder, mas não é isso, mas é difícil, você precisa sem você fazer uma avaliação com a pessoa detalhada, entendeu? Tá dizendo que já foi lá quando eu trabalhava no Castelo, isso quando tá mais perto do Castelo. Realmente, eu lembro. Então, acho que está respondido, né, Sérgio? Mas, assim, Sim, está respondido. É importante procurar um profissional para uma avaliação, certo? Sim. Ok? Pode ser algo mais simples do mundo, né? Pode ser justamente vida corrida, ansiedade, pode ser sedentarismo, né? Falta de sono, você não está dormindo o suficiente, certo? Tem que ver como é que tá. Então, precisa fazer essa avaliação. Eu, quando faço, agora já fazendo o link lá com a outra pergunta, o outro assunto com os psicólogos, né? Então, hoje eu já me considero um pouquinho capaz de fazer uma triagem melhor. Porque, então, aí, indo para 3 anos... boa noite, Ju. Indo para 3 anos, eu já trabalho com uma amiga psicóloga, Maria Elisa. Ela veio se tratar comigo, né? Tinha dores de cabeça, né? E na ocasião eu falei para ela, olha, eu tô procurando um psicólogo para trabalhar comigo. Daí essa ideia de um instituto, né? De você ter profissionais de outras áreas para trabalhar, né? E hoje, quando a gente fala em dor no trabalho interdisciplinar ou multidisciplinar, você tem basicamente, né? Você tem o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e o terapeuta ocupacional. Certo? Então, existem alguns centros onde eles já trabalham juntos ali, existem outros que, né, trabalham juntos em locais diferentes, atendendo o mesmo paciente, promovendo aí o tratamento para a mesma pessoa.
Então, eu convidei essa colega, que aí ela, poxa, ela topou. Eu falei, então vai fazer curso aqui, faça esse congresso aqui, vá. E aí ela está se especializando. E aí eu vou contar uma coisa, né? Que espero que não dê dor de cotovelo em quem está estudando dor aí, né? Que goste. Então, há mais ou menos há 3 anos, ela traz artigos ali da parte da dor psicológica, né? Do trabalho do psicólogo, né? Como que ele trabalha, as pesquisas que tem. E então, olha, eu aprendo demais com ela. Então, assim, a gente, né, toda sexta-feira, amanhã temos nosso encontro, selecionamos um artigo ali. Hoje eu já mandei um para ela, ó, vamos ler isso aqui, esse aqui é bom. Então, eu aprendo muito com ela, porque a dor tem esse lado psicológico. Então, tem vezes que eu solicito, conforme a minha avaliação como fisioterapeuta, mas eu consigo fazer uma triagem para falar, olha, você precisa de um acompanhamento psicológico. O problema, Sérgio, é que muita gente tem vergonha ou se acha assim, infelizmente, é muita falta de informação. Verdade. É vergonha, né? Porque quando você está falando de acompanhamento psicológico, eu trabalho com a saúde mental, né? Sim, Eu trabalho com a saúde mental, imagina. Não tem nada a ver. Eu não sou louco. Ignorante, eu não sabia, não entendia nada do que era psicologia. Exatamente. Então, o pessoal tem vergonha mesmo, né? De falar, nossa, eu fui no psiquiatra, eu fui no psicólogo. Sim. É algo, é profissional, nenhum. igual. Exatamente, igual a gente vai no físio, igual a gente vai em qualquer. Dentista. Rodrigo, eu tenho tantas perguntas. Exatamente, eu tenho tantas perguntas aqui, então eu vou ter que começar a te cortar um pouquinho para que a galera possa acompanhar. Eu acho que eu já respondi o que você queria. Pode me cortar a qualquer momento. Por favor. E aí, a próxima pergunta que eu recebi da Alex Olivato. Alex Olivato é minha colega de trabalho, parceira minha de trabalho, é enfermeira. Ela também estará aqui no dia 15, se eu não me engano, de fevereiro, e ela vai falar sobre cuidados com feridas e lesões em casa. Então, ela é estomaterapeuta, então ela vai trazer esse conteúdo, então vocês não podem perder, vocês estão aqui. E quem não assistiu a live de ontem, lá tem todo o cronograma até março. Gente, só vai vir gente topíssima. O Rodrigo tá hoje e ele vai voltar no dia 11 de março também. Tá bom, gente? Então ele já tem a carteirinha dele aqui do lado, tá bom? Então ele já tem carteirinha aqui e vai voltar. A pergunta da Alex é a seguinte. Tenho dores específicos, tenho dores em pontos específicos do corpo, como vasto lateral das coxas e na planta do pé. Certo. Bom, novamente, eu vou falar a coisa que um pouco é mais comum aí. Isso aí pode ser excesso de treino, né? Fadiga, tá? Não sei, né, como é que é o nível de atividade física dela, por isso que na avaliação a gente tem que ver isso. E também a gente tem que partir ali por exame clínico, né? Então, porque assim, o que é mais comum a sensação de dor, que é muito simples, é uma resposta natural do corpo, é assim, ou é o excesso de uso, tá? Ou é a falta de uso, que é aí o problema do sedentarismo, né? Dor por inatividade física, certo? Então, eu hoje, por exemplo, estava atendendo um cliente de 76 anos que joga tênis até hoje com dor na sola do pé. Vou avaliar lá, está com uma fasciite plantar, tem ali também na lateral, nas moças da panturrilha, né? Ela até falou ali do aço da coxa e tal. Mas, novamente, o que é mais comum isso aí pode ser assim, ou excesso de treino ou sedentarismo. Mas, novamente, fica difícil eu dar mais detalhes sem a gente fazer uma avaliação, porque é um universo muito grande, entendeu? Porque é o seguinte, basicamente, para simplificar também, se eu falar da dor biológica física, então, assim, o músculo pode ter inervação, pode estar gerando essa dor, pode ser a fáscia, que a gente está aprendendo bastante coisa sobre a fáscia agora, assim, né? Ano passado ano retrasado teve, acho que o Congresso de Fáscia em São Paulo, que eu participei também lá. Então, a gente, antigamente, há 20 anos, os livros de anatomia, ó, fáscia é um tecido fibrocartilaginoso inerte, não dói, é lá só uma borrachona, não, ele tem inervação, ele tem descarga de peso, ele tem um leve deslizamento, então, novamente, nós estamos aprendendo várias coisas. Então, aí pode ser a fáscia, pode ser, às vezes ela deu uma estirada em algum nervo que machucou, e aí a gente faz uma bateria de testes, né, para a gente chegar em um diagnóstico, entendeu? Acho que respondeu? Legal. Ok, gente, você que está chegando, esse quadro se chama Entrevistando. Entrevistando, a gente recebe vários profissionais, pessoas que não trabalham na saúde também já passam por aqui. Você que quer divulgar seu trabalho,
seu currículo, se você está desempregado, se quer divulgar seu projeto, seu talento, você pode vir aqui participar conosco. É um espaço aberto onde a gente recebe vocês para você vir ter esse momento de bate-papo com o professor Sérgio. E aproveite para encher o nosso amigo Rodrigo de corações para que ele possa voltar mais vezes e pode compartilhar com muito mais pessoas, clicando no aviãozinho que vai atingir muito mais pessoas. Rodrigo, a próxima pergunta que eu vou fazer é: quais são os tipos de tratamento que você oferece? Eu conheço a sua clínica, eu já estive lá, mas as pessoas que não conhecem. Depois, eu tenho a pergunta sobre gestantes. Aí depois você vai falar. Já se puder já emendar também, porque eu levei a minha esposa lá, inclusive, na época, tá? Mas aí se você já puder falar um pouquinho os tipos de tratamento e qual o tipo de público que você atende e falar um pouquinho de gestante. A gente já emenda aí nos três aí. Vou responder a sua pergunta dizendo inicialmente que quando você faz essa pergunta, eu acredito que a maioria do pessoal, que a gente, né, somos profissionais da área, né, mas principalmente quem não é da área de saúde, quando fala assim, que tratamento você oferece? A pessoa pensa assim, qual técnica ele aplica? Ele faz RPG, pilates, quiropraxia, ele dá choquinho, ele põe o forno de beer, forninho, né, ele faz isso, faz aquela, entendeu? Então, o que acontece é que quanto mais você, como profissional, você se aperfeiçoa, eu que, por exemplo, atendo a dor, então é o seguinte, eu tenho técnicas que vão funcionar para quando a gente, por testes, indicam que a dor está ali, o problema está no músculo. E aí a dor pode ser articular, problema na articulação, a dor pode ser no nervo. Então, aí eu tenho técnicas para isso. Então, eu tenho uma gama de ferramentas, tá? Alguns profissionais se especializam só em uma coisa só, tá? Mas eu, pela minha formação lá da Austrália, então eu trabalho o corpo todo, certo? Então, quando a pessoa tem, assim, dor, generaliza que tem dor, às vezes nem ela sabe o diagnóstico ainda, ou às vezes tem o diagnóstico, infelizmente, errado, tá? Então, a gente tem que fazer essa avaliação, tá? Com dor em geral. Daí entra a questão, eu vou resumir, então, o que o fisioterapeuta usa. Então, primeiro tem o que a gente chama de educação em dor, tá? A gente vai orientar, falar para o paciente que, assim, às vezes dói, não machucou, entendeu? Às vezes tem dor que você tem, que a gente vai avaliar e falar assim, não é para fazer repouso, que vai piorar, entendeu? Aquela é uma outra informação de senso comum, né? Que é muito comum. Você vai ao hospital, machuca, fica em repouso. Eu vou mexer, piora. Então, há muitas informações erradas ainda, né? Então, nós que estamos nessa área queremos aproveitar, disseminar e novamente, parabéns por esse canal, né, essa oportunidade aqui, para a gente poder alcançar mais pessoas, né? Tem dor que se você para, você piora, tá? Então, eu trabalho, né, com as técnicas de fisioterapia manual ortopédica, e assim, às vezes tem vários nomes. Então, às vezes a gente faz uma coisa que aí, né, tem curso de quiropraxia, fiz 2 cursos. Então, quiropraxia, tem manobras de osteopatia, né, que aí às vezes chama fisioterapia manipulativa. Enfim, às vezes vários nomes praticamente dentro da fisioterapia, um nome só. Tá? Porque a quiropraxia, por fisioterapeuta, é considerada uma especialidade, certo? A osteopatia também, né? Então, mas aí, internacionalmente, você tem o fisioterapeuta manipulativo, né? Tô falando que agora está ficando mais assim, conhecido esse termo no Brasil, tá? E aí também utilizando então, a educação em dor, tá? Técnicas de fisioterapia manual ortopédica, né? Onde entra mobilização articular, manipulação, aí várias técnicas que a gente utiliza, tá? Várias metodologias, e depende do raciocínio clínico em cima da avaliação que a gente fez, os testes que a gente fez com o paciente ali, e o que a gente vai acompanhando em pesquisa que está funcionando melhor, certo? E também exercício, que é o que não pode faltar. E eu preciso falar uma coisinha rapidinha, que quando a gente pensa em exercício, Sérgio, a maioria das pessoas pensa assim, só lá no músculo, né, no coração, né? Mas é o seguinte, se tratando em dor, a gente tem que pensar mais o quê? O efeito lá no cérebro, ok? Então, por exemplo, eu quero aproveitar aqui, ó, mostrar um livro de um colega aqui, que é o Rogério Liporas, que é um fisioterapeuta, que acabou de lançar esse livro, que foi assim, um best-seller, tá? Então, olha, é um livro que é possível ver sem dor, para principalmente assim, pacientes com dor crônica, tá? Então, recomendo você ler Depois o livro me do manda, por colega favor, a Rogério. foto. A foto eu vou postar. Isso, eu posto lá nos stories. Depois eu mando para você lá.
Então, tem até aqui um prefácio de Augusto Cury, então um material fantástico. Hoje eu passei aqui umas boas horas já lendo também, né? E ele está trazendo muita informação para o pessoal, né? Ou seja, do efeito que o exercício tem no cérebro, certo? Porque antigamente a gente achava que era só uma medicação, mas a medicação ela não tem, ela só vai promover uma analgesia, vamos para aliviar a dor. Assim como as correntes de eletroterapia, eu pessoalmente aqui não utilizo, né? Você vê que tem assim pouquíssima evidência científica do uso do famoso choquinho. Então é muito comum, Sérgio, clientes que vêm para mim, mas estou lembrando de uma cliente aqui, né, há pouco tempo, mas eu fiz 44 sessões de fisioterapia para o meu ombro, não resolveu. Tá, mas o que você fez? Então as pessoas pensam, mas eu fiz fisioterapia, mas depende do que você fez, né? Tem que ver se você fez uma técnica, se você usou a ferramenta certa. Aí ela começou a descrever as coisas. Eu falei, tá, mas isso aí não tem base em pesquisa. Vamos testar? Faz os testes, o seu diagnóstico é esse. Isso aqui é que provavelmente vai te ajudar mais dentro desse diagnóstico, dentro da fisiortopédica. Fizemos 4 sessões e resolveu o problema dela. Entendeu? Então, é o que até o Rogério fala aqui. Infelizmente, às vezes as pessoas tiveram contato com a fisioterapia de baixo nível científico, né? E aí não teve resultado, não serve para nada. Então, às vezes, é ideal você procurar outro profissional, certo? Ver o currículo dele, a formação, às vezes alguém... aquela ideia. Você vai fazer uma cirurgia, todo mundo tem esse senso comum, né? Quem que é aquele médico mais experiente? Eu vou procurar ele. Não que um é melhor que o outro, mas um tem mais experiência em uma área, ou estudou mais outra coisa, né? De menosprezando nenhum de maneira nenhuma, certo? Mas, por exemplo, se você está com dor de dente, você vai no dentista, não resolve, você procura outro, entendeu? Você não fica falando assim, a odontologia não serve para nada. Não, todo mundo já teve, né, dor de dente, ou eu já vi casos de pessoas que teve que ir vários dentistas para resolver, e toda profissão assim, né? Não só com o físio também. Então, esse livro é excelente vai ensinar bastante, tem muita coisas práticas aqui, né? Então, assim, Sérgio, a pessoa que está sofrendo com dor, ela precisa primeiro, assim, entender que, assim, nós profissionais, nós acreditamos que você está com dor, tá? A gente sabe que é real, a sensação da pessoa é real. E a gente vai querer ajudar o quê? Fazer uma triagem para ver se é uma doença séria, entendeu? Nós temos lá as bandeiras amarelas. O fisioterapeuta tem que estar habilitado para quando o cliente vem com dor, eu fazer uma avaliação e falar assim, olha, você precisa passar com o médico, entendeu? Até casos de urgência, né, de sinais e sintomas mediante avaliação, que é as bandeiras vermelhas, red flags. Então, olha, se aqui você corre para o médico, passa com o médico. E aí tem as bandeiras amarelas, que é aquilo que o físico precisa fazer o raciocínio, que ele talvez pode iniciar o tratamento, mas também precisa ali do médico para estar avaliando se precisa medicar, se precisa de um exame de imagem que para falar a verdade, a grande maioria não precisa, certo? O diagnóstico sempre é clínico, exceto se você teve ali um histórico de uma fratura. Eu caí, a bicicleta me atropelou, bati a cabeça, escorreguei, né? Tive uma queda, bati o quadril. Aí que você fala, poxa, será que teve uma fratura? Aí às vezes a gente precisa de um exame de imagem para ver se não, tem fratura. Então vamos para o testes e segue o tratamento. As pessoas têm essa ideia, né? Eu preciso fazer uma ressonância para ver o que aconteceu lá dentro. Então, na grande maioria das vezes, não é necessário, certo? Porque às vezes vai mostrar alterações, né? Eu fiz uma série de lives aí na pandemia, falando de dor cervical. Eu acompanhei. Tem muitos estudos que mostram várias partes do corpo, né? Tem alterações, aí você vê, é aqui, que você nunca tinha visto antes. E quando você vê que tem, mas você tem cabelo branco, você já tinha isso antes, né? Então, isso é muito comum. Legal. Vamos lá. Gestante. Faz outra Como coisa. que é o seu... eu vou começar a correr agora, porque eu vou ter que salvar essa nossa live. Então, vou estar... Gestante, como que é o seu tratamento, como que é o seu acolhimento, como que você conduz aí o seu tratamento com gestante? Porque você atende bastante. Gestante, eu comecei a atender gestante, né? Coincidentemente, quando a minha esposa Andréa engravidou da Isabela, né, que hoje está com 13 anos, nossa filha, eu comecei a ter vários clientes me procurando queria fazer pilates, gestação, e aí eu comecei a ver o que tinha de literatura, então eu comecei, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu comecei a ler tudo sobre o efeito do exercício para gestante e todas as modalidades do que tinham publicado. Fui até descobrir que tem uma equipe na Unicamp que publica bastante coisa sobre isso, né? Então, eu comecei a trabalhar, atender com gestante,
E aí passou um tempo que eu falei assim, nossa, tipo, eu tenho, né, falando com os colegas de Pilates, falei, poxa, tem muito conteúdo aqui, você tem que montar um curso de Pilates para gestante, certo? E é que eu gosto de estudar muita coisa, né? Então, assim, nessa época eu tive um número grande de gestantes que eu atendi, algumas clientes que são clientes minhas até hoje, que praticam Pilates comigo, né? Já estão com as crianças aí indo para 5 anos. E eu montei um protocolo, né? Em cima da minha experiência que eu tinha com Pilates, que eu vi em pesquisa, específico para gestantes. E eu testei com algumas clientes. Antes delas engravidar, eu já estava falando, eu falei, olha, quando vocês engravidar, vocês vão ser minhas cobaias queridas. Elas toparam, né? E elas não tiveram um pingo de dor na gestação, né? Conforme o atendimento que a gente fez, elas engravidaram, então recuperaram bem rápido e continuam praticando. E aí esse curso eu dei para alguns colegas aqui, né, no meu estúdio aqui mesmo, né? Às vezes fala estúdio, consultório, enfim, a Campinas. Eu tenho um colega também super querido, Kleber, que tem aí chefe também de uma escola de Pilates lá em São Paulo, a Bari Pilates também, super amigão. Dei muito curso com ele também. Aí ele me chamou para São Paulo, já me iniciei o curso lá também, né, para os clientes dele lá, alunos lá. E então a gente faz uma avaliação, certo? É importante ter um consentimento do médico, certo? Apenas por segurança. Eu falo assim, falo para o seu médico, dá por escrito, você está liberada para exercício, certo? Porque vai que acontece um aborto espontâneo, infelizmente, né? É muito triste, mas pode acontecer. E é muito fácil falar, não, foi o exercício, foi isso, né? Porque a gestação não é uma doença, né, Sérgio? A mulher precisa ficar ativa, né? Prepara também o emocional dela, né? Dela estar se cuidando. Essa seria a minha próxima pergunta. Pode Se falar. existe uma contraindicação, uma indicação, contraindicação para quando você realiza atendimento, tanto com gestante ou com qualquer outro público, né? E qual é como posso falar, o público que você atende? Você pode atender adolescentes também, atender adolescentes, crianças, será que podem Sim. passar pelos tratamentos que você oferece? Então, se puder já ir emendando, nós temos 10 minutos para eu ir, né? Ok. Acelerando Vamos pra lá. gente. Isso. Vamos lá. Então, primeiro, a contraindicação, se você sofreu algum tipo de acidente ou trauma, que você... pô, caí, nossa, desloquei o ombro, o joelho. Eu acho que você sofreu acidente, quebrei a perna. Você vê alguma coisa assim? Urgência médica, pronto-socorro. Entendeu? Eu tive um colega que caiu de skate, tava com muita dor na coluna, entendeu? Ele chegou aqui, a esposa trouxe ele, tal. Eu falei, faz 2 horas eu caí de costa, tal, assim, tudo, né? Bateu as costas. Eu falei, amigo, eu não posso colocar a mão em você para uma avaliação. A gente precisa fazer um exame de imagem, você precisa passar com um médico, ortopedista, fazer, né? Começar com raio-x, né? Porque eu posso fazer algo ali que pode machucar. Então, novamente, a gente tem que excluir, será uma bandeira vermelha. É urgência médica, você precisa ir para o hospital. Vai já. Outra vez, um cliente meu, um senhor de 60 anos, francês, o Serge, que me ensinou, o Luke, que me ensinou algumas coisinhas. Ele estava com muita dor cervical muito aguda e eu fui à casa dele, né? E aí ele começou a descrever que ele passou com, acho que não sei, um massagista, que começou a apertou demais o pescoço dele, com 80 anos. E pelo que ele descreveu, eu estava com uma suspeita de uma fratura na cervical. Pelo que ele fez, ele falou, forçou assim, tal. E ele estava com uma dor assim, ele não aguentava, assim, de 0 a 10 ele estava com 15, uma intensidade de dor. Assim, eu peguei meu carro, levei ele para o hospital. Eu falei assim, olha, não posso mexer, urgência médica. Levei ele para o hospital no domingo, né? Aí chamei, já pedi para passar na frente, suspeito de fratura aqui na cervical urgente. Aí passaram na frente, o médico avaliou, graças a Deus não foi. Usou colar, medicou, opa, agora eu posso começar. E aí é precoce, tá? Por exemplo, na Unicamp, né? O paciente saiu da cirurgia, fisioterapia. Só que são técnicas específicas ali para o momento pós-operatório, tá? Então, assim, se você sofreu alguma coisa, que você suspeita que quebrou alguma coisa, procura um pronto-socorro, um hospital, com uma urgência médica, tá? E aí lá ele vai fazer uma triagem também, nada sério, vai para físio, tá? O público que eu atendo, certo? Atendo todas as idades, tá? Mas, obviamente, que eu ainda nunca atendi bebê, já fiz algumas coisas, assim, de coisa de família. Tá aqui. Aí eu já vi bebezinho com torcicola, a gente faz uma coisinha assim, mas não tenho prática, para falar a verdade, para atender a parte de pediatria, né? Mas já atendi algumas crianças, mas é mais adolescente, adultos e aí os idosos, né? Então, todas as idades.
Legal. Eu sei que as outras partes de pergunta eu vou deixar para o dia 11, mas eu vou fazer mais uma penúltima pergunta agora. O Vai lá. conselho que o senhor daria para as pessoas que trabalham em casa? Né? Vou trazer o exemplo da minha esposa. Hoje ela trabalha em casa, ela tem um trabalho em casa. Então, Uhum. porque muitas pessoas que ficam em casa, às vezes, por estar no seu ambiente ali, porque a gente que sai, tem aquela parte de movimentar o corpo e tudo, mas ficando em casa, às vezes, pode ter aquelas sensações de dores. Então, quais seriam os conselhos que você daria para essas pessoas, para o público que atua, que trabalha em casa, neste Certo, momento de pandemia e tudo? certo. Ok. A primeira coisa, mantenha-se ativo o máximo possível, tá? Porque, assim, a gente vai voltar nisso depois, provavelmente, mas eu queria só pontuar isso, que o exercício, ele libera opioides analgésicos no cérebro. O exercício produz analgesia, aeróbico, anaeróbico, né? Fazendo modalidades de exercício, eles têm esse efeito para o cérebro, ok? Então é o seguinte, mantenha-se ativo. Aí você pode escolher, né? Pilates, yoga, treino funcional. Tem muita gente na internet oferecendo. Eu mesmo tenho clientes que eu atendo, né? Aulas de exercício online, certo? Que aí são 30 minutinhos, que a gente não tem tempo. Se eu tenho clientes que eu atendo online, 30 minutos. Ah, você tem caso que só o corpo. Ótimo, só o corpo que a gente já trabalha. Eu comprei a Body Pilates, vamos usar. Comprei isso. A gente usa os acessórios que a pessoa tem em casa, tá? Então, assim, tem que se manter ativo, tá? Às vezes a pessoa se identifica mais, né, de início com um método ou outro. Eu trabalho, né, há 12 anos aí que eu trabalho, gosto muito do método Pilates, né? E, então, esse é o conselho, tá? Legal. E quem quiser te acessar e entrar em contato com você, porque quem assistiu a live, quem vai assistir no YouTube também, quiser conversar com o Rodrigo, porque tudo que a gente escreveu aqui não vai aparecer quando a gente salvar, mas Ok. assim, quem quiser entrar em contato com o Rodrigo, Dá um como sorriso aí pra chegar gente até tirar você. nossa foto aí. Dá um sorriso aí, tirar uma fotinha pra gente guardar aqui. Ó, pegou? Vamos lá. Tirou? Tem aqui o nosso site, né, que é www.institutorb, Rodrigo Bernardes, né, .com.br, tá? Ou jogar no Google lá, Instituto Rodrigo Bernardes, no Instagram, no Facebook, tá? Então lá tem o nosso contato, WhatsApp. O nosso site, em breve eu estou para atualizar, porque né, eu já trabalho com a Marilisa, psicóloga, já há um tempo, que depois eu quero falar desse trabalho que a gente faz para pacientes com dor crônica, né? Onde Isso. a gente atende, então, clientes com dor crônica, com tratamento para a parte tanto da saúde mental e a saúde física, né? Utilizando terapia cognitiva comportamental, a técnica mindfulness. Nós montamos um programa com um programa de 10 sessões, tá? Que a gente Legal. baseou em pesquisa. Então, faz uma sessão de exercício comigo, já passa uma sessão com ela, na sequência, na seguida, porque a gente estimula o Legal. cérebro com exercício e ela vai trabalhar a parte mental com várias técnicas, com questionários aí. Show. Nós tivemos alguns clientes que já passaram e tiveram melhor de 90% com o programa de 10 atendimentos. Então, foi um excelente resultado. Legal. Show de bola. Gente, o Rodrigo é super profissional, super gente boa, toca violão, canta, faz muita coisa. Então, um Tanto grande de amigo chuveiro. mesmo. Nada, nada. E recomendo mesmo o trabalho dele. Eu agradeço imensamente por você topar fazer esse entrevistando, né? Nosso primeiro entrevistando aqui, mas eu particularmente pretendo te convidar mais vezes, a cada 2 meses, pelo menos você voltar aqui para falar. Eu acredito que a próxima live, nossa, vai ser dor crônica, né? Vamos tentar, talvez, trazer. Se você puder até fazer um link, até chamar a Maria Elisa, né? Acho que é o nome dela. Maria A gente Elisa. faz um link. Convida ela, Você chama ela. entra. Vou falar que você Isso, veio. não, não. Exatamente. Então, a gente faz no dia 11, você entra uma parte, a Maria Elisa entra outra parte, para a gente fazer esse link, né, da dor, para ela entrar também. E nos próximos dias também, a gente vai alinhando aí para que você venha a voltar. Suas últimas considerações em 2 minutos, por favor, porque aí Ok. a gente vai fechar a live com a música, porque eu Olha vou só. chamar a minha equipe técnica para ver como estão as coisas. Opa, hoje é show ao vivo. Olha que privilégio. Pessoal, olha o seguinte, a dor é uma coisa que pode ficar séria, tá? Então é um conselho muito simples, não é para gerar medo, mas é o seguinte,
não deixe a dor se tornar crônica, porque dor crônica é uma alteração de funcionamento de áreas do cérebro, depois dá mais trabalho pra gente. Então, assim, mantenha-se, escolha uma atividade física que você gosta, né? Eu, particularmente aqui, trabalho com o método Pilates. Então, tem clínicas de fisioterapia que fazem reabilitação, Sérgio, utilizando exercício de musculação, mais clássicos, né? O treinamento funcional. Eu aqui utilizo o exercício do método Pilates, né? Na reabilitação. Então, mantenha-se ativo, tá? Procure a seguinte, né? Eu sempre tenho uma receitinha básica, certo? Até agora na pandemia, 10 minutinhos de banho de sol para aumentar a imunidade, produção de vitamina D, tá? Sono suficiente, aquela média velha de vovó, dormir 8 horas. Alimentação saudável, equilíbrio entre descanso, trabalho e lazer, ok? Respiração para relaxar, inspira, solta o ar e rotina de exercício, certo? Isso aí depois eu quero falar na próxima, que é o seguinte, os pilares do método Pilates. Perfeito. Gente, muito obrigado a todos que assistiram a nossa live. Vou colocar a música porque a live sempre termina com a música. Legal. É o seguinte, a todos que assistiram, vocês que vão assistir depois, gratidão. Eu sempre começo com a música, termino com a música. Outra coisa, quero aqui agradecer ao meu amigo Rodrigo, mais uma vez, que a gente vai voltar, tá bom? Calma, espera um pouquinho. Então, a gente vai voltar. E outra coisa aqui, agradecer a Andréia, tá? Mandar um abraço para a Andréia, mandar um abraço para a Isabelle. Eu vi ela pequena, já tá grande. O Daniel também viu ele bem pequenininho, já tá todo mundo grande. Deus abençoe vocês e continue assim, essa pessoa fantástica. Beleza? Obrigado. Tamo junto e até mais. Pessoal, esse foi o Entrevistando de hoje com ele, o grande Rodrigo Bernardes, do Instituto RB. Então você pode clicar no YouTube, no Instagram, no Google, onde tem rede, você vai conseguir se conectar com ele. Então, não perca, não deixa a dor ficar crônica. Então, você já pode procurar por ele, que ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Gratidão e até mais. Tchau. Valeu, obrigado, Rodrigo. Até mais. Tchau. Beijo na família. Tchau. Valeu. Obrigado. Até mais.